Oi, Olá, meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thaís Maia e nós somos as Bioéticas. O nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. Hoje nós vamos falar sobre as principais críticas à teoria principialista e essa é a parte 1. Primeiro é importante lembrar para vocês que a teoria principialista ela é muito importante para a bioética. Afinal, foi ela que levou a bioética para o mundo afora e trouxe o academicismo necessário para transformar a bioética em uma ciência autônoma. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal que trata com vocês sobre essa teoria, mas é importante a gente fazer aquela ressalva necessária para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Bom, a teoria principialista é aquela trazida por Beauchamp Childress em 1979 com o livro Os Princípios da Ética Biomédica. Lá eles trouxeram 4 princípios pretensamente universais que resolveriam qualquer dilema da bioética clínica. O princípio do respeito à autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da justiça. Uma observação também muito importante da gente fazer antes de seguirmos o nosso vídeo, que tem a parte 1 e a parte 2. É o seguinte, pessoal, assim como todas as grandes teorias de várias ciências, a teoria principialista ela recebeu várias críticas e por isso até que a gente decidiu definir em 2 vídeos para vocês. Então pode ser que a gente não consiga trazer aqui alguma crítica que você já tenha estudado. A gente quis trazer as principais críticas. Agora, caso você sinta falta de alguma, a gente quer que você coloque aqui nos comentários abaixo pra gente, que a gente vai adorar aprender a partir de você e conversarmos também nos comentários e quem sabe até, sei lá, fazer uma parte 3 desse vídeo, né? Ainda vale a pena falar para vocês que existem vários pontos de vista que essas teorias podem ser tratadas e a gente resolveu trazer para vocês a perspectiva tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul, aglutinar essas críticas por causa das características que esses hemisférios possuem e como elas são tratadas. A gente achou melhor então trazer nesse vídeo aqui as críticas a partir do hemisfério norte. Outra ressalva necessária também para trazer para vocês é o fato de que a gente está trazendo a perspectiva muito ocidentalizada dessas críticas à teoria principialista. Existem muitas críticas a partir de uma perspectiva oriental e a gente acha que a gente não teria então a autoridade para trazer para vocês esse tipo de crítica porque a gente não está inserido na cultura oriental e seria então algo que não traria para vocês o conteúdo que a gente acha importante de trazer. Até a gente pode pensar para frente, trazer alguém, né, da cultura oriental para trazer essas críticas também. Então, pessoal, começando pelas críticas vindas do próprio hemisfério norte, que é da onde saiu a teoria, né, uma teoria americana. Essas críticas, elas são centradas principalmente na conceituação de principialismo, também nos aspectos filosóficos e até mesmo na própria validade dessa teoria, tá? E aí a gente dividiu essas críticas em 5 principais aspectos. E o primeiro aspecto é sobre uma espécie de bricolagem, né, que a teoria principialista parece fazer. De acordo com esses críticos, um princípio ele deve ser um mandado, né, de como você deve agir sem ambiguidades. E a teoria ela não explica muito bem isso e ela também não dá muitas balizas de como a gente deve fazer para aplicar esses princípios. Na verdade, o que eles colocam aí é que existe a aplicação, uma junção, né, justamente uma bricolagem de várias teorias éticas. Então a gente tem aí a autonomia de Immanuel Kant, a beneficência de John Stuart Mill, a justiça de John Rawls e a não maleficência de como é que é, Luca? Eu falo? Klauser Gert. Klauser Gert, eu sempre confundo. E então a gente tem então essa mistura toda assim, faltando uma teoria para juntar mesmo esses princípios éticos trabalhados por outros filósofos. O segundo aspecto é que os críticos eles falam que falta um guia, a ausência de um guia para operacionalização concreta daqueles profissionais da saúde que estão ali na linha de frente para eles se utilizarem desses princípios. Então é como se fossem trazidos esses 4 princípios, mas não fosse ensinado como era a utilização deles, o que acaba existindo então uma supremacia da autonomia em todas as situações. E isso significa então que seria uma teoria do respeito à autonomia e não a teoria com os 4 princípios. E foi algo que a gente viu acontecendo no próprio cenário americano, né? A autonomia acabou virando um super princípio.
O terceiro aspecto dessas críticas se relaciona a uma certa confusão que a teoria parece fazer em relação a regras morais e ideais morais. Ou seja, em alguns momentos esses princípios são tratados como regras morais, em outros momentos eles são tratados como ideais morais. E qual é a confusão disso? Quando a gente fala de regras morais, significa aquele elemento, aquele mandado que tem que ser cumprido a qualquer custo e que uma vez não cumprido, há a possibilidade de uma punição. Quando a gente fala de ideais morais, a gente está falando daquele mandado de otimização, aquele mandado para prevenção e que serve também para aliviar o mal, ou seja, algo mais flexível, né, colocando assim. E isso não está muito definido em relação a esses princípios da teoria. O quarto aspecto que a gente quer trazer aqui para vocês são críticas que são tecidas para cada um dos princípios. O primeiro deles, o respeito à autonomia, existem duas críticas que são principais. A primeira delas é falando sobre o fato de que esse princípio ele é um ideal a ser promovido, pelo menos está assim segundo Beauchamp e Childress lá no livro. Só que não fica muito claro quem vai promover esse ideal de autonomia, e isso é um grande complicante porque a gente tem aí várias perspectivas de quem tem que promover e de como que vai se desenvolver essa autonomia. A segunda crítica a esse princípio também, ela envolve o fato de que, como um ideal moral, há uma possibilidade de flexibilização na utilização prática desse princípio. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Um paciente, ele construiu a diretiva antecipada de vontade deles antes de entrar no hospital e lá ele determinou que ele não queria uma transfusão de sangue. E aí, ao entregar para o profissional de saúde, naquele momento em que tem que acontecer ou não a transfusão de sangue, há a possibilidade da compreensão de que aquele paciente ele não tinha capacidade para tomar aquele tipo de decisão. Então, vai acontecer a transfusão de sangue. E em um outro momento, vai ter outro profissional que vai entender que ele teve capacidade. E aí ele vai seguir a diretiva antecipada de vontade daquele paciente. Isso é um grande complicante que a gente observa já numa crítica feita anteriormente, que é o fato de que não tem um guia, não tem uma operacionalização da utilização desses princípios. Isso faz com que tenha essa flexibilidade e aí a gente acaba não tendo, então, a utilização da bioética nesse momento, né? Essas críticas, elas são todas bem linkadas, né, entre si. Em relação ao princípio da beneficência, o que a gente vê de crítica é que esse princípio ele é tratado na teoria como um dever moral, o que se mostra um tanto quanto impossível de se aplicar como um dever moral e não como um ideal moral. Porque como é que você vai aplicar a beneficência, a partir de qual perspectiva, né? Para quem que aquilo ali vai ser benéfico ou não? Então isso aí é um ponto que é bem subjetivo, né? A beneficência, o que vai preponderar em cada conflito. Às vezes o que eu entendo como beneficência não é o que você entende como beneficência. Então a beneficência como um dever moral é uma crítica bem válida. A crítica que é feita é muito válida. E a gente tem a junção dos dois últimos princípios. O primeiro deles é a questão da justiça, que também teve um grande complicante, foi o fato de que quando Beauchamp e Childress eles construíram essa teoria, eles se utilizaram de diversos filósofos e vários pontos de vista filosóficos para trazer essa perspectiva da justiça. Eles tiveram uma priorização ali pelo John Rawls, mas a gente tem que entender que existem várias perspectivas éticas da filosofia. Eu vou dar um exemplo que também eu acho que vai ajudar vocês a entenderem. A gente tem a justiça a partir de uma perspectiva distributiva, em que você vai tentar trazer, então, uma equidade daqueles recursos para todas as pessoas. E a gente tem uma justiça, por exemplo, utilitarista, que inclusive é a justiça que é utilizada quando foi construído o Sistema Único de Saúde, em que você vai tentar trazer o maior bem para a maior quantidade de pessoas. E no caso aqui do princípio da justiça, do principialismo, ele teve a junção de todas essas teorias e não há uma especificidade de qual a justiça que deveria ser seguida. Então, novamente, há uma dificuldade de operacionalização concreta desse tipo de princípio. E o último é o da não maleficência, que ele é trazido tanto como um ideal como uma regra moral, que sim é muito seguido, que é não fazer mal àquele paciente, sempre é seguido, está em todos os códigos de ética de todos os profissionais, e esse sim ele é concreto, ele é operacionalizado por todos os profissionais da saúde.
E o quinto aspecto tratado pelas críticas do hemisfério norte, depois que a gente passou aí ponto a ponto de cada princípio com vocês, é um aspecto que se aproxima bastante das críticas feitas pelo hemisfério sul, que a gente vai tratar na parte 2 com vocês. Essa crítica ela é capitaneada por Home e fala justamente sobre a proposição do universalismo desses princípios pela teoria principialista, sendo que na realidade esse universalismo ele se mostra um tanto quanto impossível, porque é muito complicado você pegar o que se entende de um princípio e fazer uma transposição perfeita de como ele foi criado, como ele é aplicado num cenário, para um outro cenário em que os fatores são diferentes, existem várias variáveis, elementos que vão se diferenciar de acordo com cada conflito. Até mesmo existem conflitos em alguns lugares que não existem em outros lugares. Então isso é extremamente importante, né, da gente considerar. O aspecto da cultura, né, Lu, é muito variável, varia de acordo com cada lugar e de acordo com o tempo também. Aspectos culturais que eram condenados antigamente no próprio Brasil, hoje em dia são tolerados e vice-versa. Então, só para vocês terem uma noção, o que é considerado como justo nos Estados Unidos em alguma determinada situação, não necessariamente vai ser considerado justo e adequado aqui no Brasil de acordo com os nossos ideais, de acordo com a nossa cultura. É isso que a gente queria trazer para vocês, é uma forma de vocês conseguirem começar a enxergar a teoria, todas as teorias que a gente traz aqui para vocês, numa perspectiva muito acadêmica. Inclusive, a gente queria trazer essa crítica ao principialismo a partir do hemisfério norte e do hemisfério sul. Vocês conseguem ver que essas críticas, elas realmente são muito voltadas para a construção da teoria em si, como que ela foi desenvolvida. E vocês vão ver que quando a gente trouxer a parte 2 das críticas do principialismo, ela tem inclusive uma visão muito mais profunda da aplicabilidade da teoria e não somente da teoria em si. Então é importante a gente enxergar, cada uma das críticas são muito válidas dentro dos seus contextos, e a gente achou fundamental que vocês consigam entender isso, porque é uma maneira inclusive de vocês conseguirem expandir a mente de vocês, conseguirem aplicar isso na realidade e enxergarem inclusive nesse momento de pandemia em que a gente vive em 2020, como que a bioética ela é fundamental, sem dúvidas alguma, e como a teoria principialista ela tem um papel importante, mas ela também tem os seus defeitos e ela deve ser trabalhada com essa visão de que ela tem defeitos e que ela deve ser utilizada com toda a cautela necessária. Sim, e também o fato de você sair da caixinha, né? Não ficar só ali nos 4 princípios, tem muito mais além disso na bioética. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você não está inscrito, ativa o sininho pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo, né? E dá um like também, viu, pessoal? É isso, até mais! Tchau, tchau! E o quinto elemento, né, concluindo aí princípio a princípio que a gente passou com vocês, o quinto elemento... Quinto elemento não, quinta perspectiva. O quinto aspecto. Aspecto.